Boa noite, gente. Endossando um pouquinho o que a Dora falou, é um presente estar aqui. Para quem está falando agora, de coração aberto, ver vocês como irmãos, é um presente que eu estou recebendo. Tá? Então, isso me satisfaz. Isso satisfaz o palestrante. Esse momento é um momento especial. Essa casa de oração, na qual eu agradeço a direção, agradeço a música que nos prepara, tá? Os passes, nosso mentor, nossos guias, nossos irmãos espirituais também presentes. Então, é uma coisa muito singela. As palavras não cobrem todo o sentimento que por muitas vezes nós sentimos. Daria para, com a música, fazer um diálogo, falar meia hora, uma hora, diferente. A questão é o conteúdo, tá bem? E hoje eu não tenho muito o que falar, mas é muito forte. E olhando para vocês, é uma coisa que vocês têm dentro de si. Talvez no momento de necessidade nos falte até, mas a gente procura. E procura a casa de oração, procura um amigo, procura uma religião, para poder pedir um socorro. E eu quero expressar o seguinte, eu quero afirmar, não vou nem questionar vocês, eu quero afirmar sobre fé. Não vou aqui minuciar a fé de cada um. Olhando a nossa própria vida, a gente sabe as necessidades e que temos que viver com fé. Mas como é que a gente pratica essa fé? Qual o exercício que fazemos para tornar essa fé uma rotina na vida da gente? Basta simplesmente, na necessidade, orar, pedir? Mas nós fomos educados a seguir um caminho do bem, fazer as coisas corretas. Isso não é um exercício também? Não é um exercício de fé para que mais à frente a gente consiga viver em paz? Ser um bom exemplo? Poder suportar as dores? Porque dores nós temos. E vamos ter. É sinal que é vida. A dor é vida. Então, dentro do que eu tenho apontado aqui para falar para vocês, é sobre isso, exercício da fé. E para descontrair um pouquinho, eu queria contar uma historinha que já é de praxe, e muitos devem saber, mas devemos repensar. Muitas vezes eu pratiquei pequenas histórias ilustrativas que às vezes valem muito mais do que 2 horas de conversa. A história relata sobre um homem que rezava durante a enchente. Então é assim: certa vez houve uma enchente numa cidade, havia uma casa construída numa baixada e começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a rezar para a chuva parar, com todo o fervor dele. Mas a chuva não parava. E ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: "Ei, entre aqui." Ele disse: "Não, estou rezando e o Senhor vai me ajudar." E a água subindo, logo ele teve que subir no guarda-roupa da casa. Apareceu um barco a motor, chamando-o, mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado, e a chuva não parava.
nem ele parava de pedir a Deus para parar a chuva. Com a água já no telhado, apareceu um helicóptero. Desceram cadeirinha até uma corda para resgatá-lo, mas ele deu sinal que não ia, porque estava rezando para a chuva parar. Aconteceu que a chuva aumentou e o homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou ao céu, já foi brigando com o primeiro que encontrou, e por coincidência era São Pedro. Deus não atendeu a minha oração, disse ele. São Pedro respondeu: como não atendeu, meu filho? Se Deus me mandou a canoa, o barco, o motor e até um helicóptero. O que acontece? A gente pede, mas cruza os braços. Só vai agir quando está a água já cobrindo. Não se preparou antes, não se cuidou. A nossa vida é como se fosse uma enchente. Devemos nos preparar para ter o conforto mais à frente. O conforto de talvez não ter mais energia como tinha com os 20 anos de idade, mas tem sabedoria, tem experiência. Devemos pensar. Aí algumas reflexões são apresentadas, e eu destaquei algumas. Deus nos atende não diretamente, e sim através das pessoas, dos recursos que Ele deixou na terra, como essa canoa, o barco, a motor, o helicóptero. Uma outra reflexão bem objetiva: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta, vos será aberta. Tem que ter uma ação. Saímos de casa, frio, chuva, viemos para esta casa, nos encontramos, vivemos em oração, vivemos socialmente, tão importante. É isso. Esse momento de estarmos todos aqui, às vezes sem saber o nome do outro, é muito importante, porque o coração, a mente está num foco só, e nós não estamos sozinhos aqui. Quando você fecha seus olhos, alguém está ao seu lado, te abraçando, orando para você. Esse é o objetivo. Eu sinto nesta casa, como outras casas que participo, uma coisa que me alegra muito: paz. Já mencionei isso aqui outras vezes. Uma paz na qual para mim é maravilhosa, porque eu sou uma pessoa até agitada, já fui muito mais, e isso me acalanta. Bom, nos perguntam às vezes: você não tem fé? Parece uma provocação, né? Parece. Mas a fé se molda. Não é de repente que eu obtenho um resultado. Eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que preparar para isso. E isso me dá condição de enfrentar os desafios. E uma coisa que eu admiro muito: desafios. Porque desafio é progresso. As pessoas têm todo o direito de tentar e se achar aonde mais é confortável, aonde tem um retorno para si. Não posso discriminar, não devo, não faço ninguém das suas opiniões. Que seja feliz, esse é o objetivo. Seja feliz, transforme essa felicidade em mais pessoas ainda. Diga uma palavra para ajudar alguém, uma mensagem. Todos nós somos capazes. Hoje, então, com a comunicação do jeito que está, maravilhoso. Minha mãe tem 87 anos. Ela se alegra em conversar com os parentes através da internet, pelo celular. Que maravilha!
Já pensou se não existisse? Então, usando para o bem é muito bom. Aí, nessa pergunta que foi feita, você tem fé? Aí vem a questão, mas qual nossas atitudes e exercícios para manter a nossa fé? É aqui? Aí saiu para fora, como outras historinhas se contam por aí? O mundo é diferente. Eu sou um pouco acanhado em certos momentos. Às vezes encontro pessoas na rua, fico em dúvida se conheço. Aí eu fico quietinho. Mas se a pessoa me sorrir, já muda tudo. Bom, na parte literária, há uma definição sobre fé. Não é uma coisa concreta, mas cita assim: fé é uma palavra que significa confiança, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição da causa. Ter fé é importante. Acreditar em alguém é importante. Ter fé e acreditar em você. Amar a si em primeiro lugar, para poder dar amor. Bom, algumas pessoas, com um certo perfil reverenciado falam também sobre esse assunto, tá? Então a gente apresenta, por exemplo, Fernando de Oliveira Porto, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, toma a seguinte nota: toda fé deve produzir frutos. Que bacana, tá? Vamos multiplicar. Do contrário, não seria fé. Em geral, quando as pessoas pensam em fé, logo lhes vem à cabeça a crença, ou quanto são capazes de acreditar em alguma coisa. Isso se deve a séculos e séculos de dogmas. Nós somos filhos de uma sociedade que tem os seus cultos, seus sistemas. Muitas vezes somos induzidos. Mas aqui dentro é que faz a diferença. É como você se apresenta para o outro. Numa necessidade, por exemplo, de uma moça, uma mulher grávida. A quem ela procura de imediato? A uma pessoa que ela tenha fé, que acredite. Isso se deve a séculos e séculos de dogmas, teologias, doutrinas, que influenciaram nosso modo de pensar, sentir e agir. É compreensível, eu também respeito toda essa cultura. Somos frutos de uma cultura. Por sua vez, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ressalta que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus e a sabedoria da própria vida. A doutrina espírita tem uma coisa, eu tenho vivência com a doutrina espírita desde 18 anos de idade, por razões de trabalho, de comportamentos, não fui sempre assíduo, tenho minha origem familiar, tá, também religiosa, mas ela te dá liberdade, e as expressões apresentadas em Grande Emmanuel ressalta isso. É uma força interna na qual Deus acredita e você tem uma referência de Cristo. Cristo sofreu tanto e nós, às vezes, reclamamos por pouco. Como podemos observar, embora a fé seja uma concessão divina a todos, indiferente, ela depende totalmente do homem para o desenvolvimento das suas próprias potencialidades. Acreditar em alguém, esse alguém tem que merecer. Aí você acredita e tem fé. Leon Denis nos esclarece em sua obra Depois da Morte, no seu capítulo Fé, Esperança e Consolações, que a fé é a confiança da criatura em seus destinos
e o seu sentimento que eleva a infinita posteridade, imposto à vontade e certezas de estar no caminho que vai ter a verdade. Almejamos um objetivo, uma verdade. Temos que ter fé nisso. Acreditamos que esse momento é um momento de passagem. Temos, sim, fé. Não podemos pensar que esse momento é o único que vai acabar. Esse momento existe para a gente resgatar, para aprimorar, e não para descer escada, sempre um degrauzinho acima. E quando a gente para um pouquinho para pensar nas coincidências da vida, a gente pensa, tem algo mais, tem algo a mais. Não é só isso. A gente se torna um pouquinho mais sensível, fica mais apurado esse pensamento. E os anos passam, ficam mais visíveis ainda. Portanto, cabe a cada um de nós estimular e brotar dessa fé em nossos corações. Nós somos responsáveis por isso. O que eu sinto, eu sou responsável. Eu devo passar para outras pessoas também esse sentimento, de carisma, de caridade, de amor, de compreensão, de justiça. Dentro da minha vida operacional, em fábrica, eu entendi isso. Não é ser bom, não é ser mal, é ser justo. Jesus era justo. A nossa obra tem que ser justa. Temos que deixar para a prosperidade o nosso nome como referência. E nesse campo é bem certeza, aquele que conhece quem foi os seus antepassados, avós, bisavós, tem uma responsabilidade a mais com o seu próprio nome. Kardec apresenta a seguinte expressão ainda sobre fé. A fé espírita é iluminada pela razão, mas a razão é iluminada pela fé. De maneira que não pode ser confundida com a razão cética, a razão simplesmente do conhecimento, daquilo que o homem passa às suas gerações. A fé está dentro de si. Quantas vezes nós somos testados? Nós somos testados, sim. E aí tem aquele chavão que fala assim, o homem de pouca fé. Lembra disso? No segmento bíblico, com Pedro, na embarcação. Temos que acreditar na gente. Faça as coisas direito, siga o caminho do bem. Você tem fé de seguir. Se por acaso houver algum inconveniente nessa caminhada, é porque não era esse momento. Nem tudo é como o homem quer. E às vezes por razões bem óbvias, que assim a gente aprende. Eu aprendo muito com meus próprios erros, com as coisas que eu vejo que acontecem com outros. Eu falo, olha, deu errado, não devo fazer isso. O prejuízo não é agora, mas amanhã. Um fato que me chama a atenção, na qual eu já andei falando aqui nessa casa, sobre suicídio. As consequências familiares sobre o suicida é muito grande. E nesse mundo que hoje nós passamos, na qual as pessoas se entregam facilmente por qualquer coisa, não sabe o preço que fica dentro da família. E eu não estou falando nem o preço da própria pessoa quando tiver que melhorar. Eu falo dentro da família. É muito delicado, muito pesado.
A abordagem que eu tenho a fazer ainda, a educação, uma área que eu tenho um pouco de experiência, né? A minha segunda atividade foi na educação, mostrou que nem tudo que vem fácil quer dizer que você vai aprender. Um exemplo simples, sem entrar em muito detalhe, é você pegar um material para ler pela internet. Tudo bem, ótimo, agradeço, consegue uma resposta, mas não as minúcias de um livro. As minúcias de um livro com um bom autor, é lógico, tá? Temos aqui uma biblioteca nossa, disponível, tá? Tem um conteúdo excelente, que muitas vezes na internet não vai oferecer tudo em minúcias. E o passar do tempo percebemos o seguinte: o homem, ele precisa ter atenção no que ele está aprendendo. As culturas milenares, elas lê, fala e faz em cima de um texto. O aprendizado acontece 3 vezes na mesma função, e não como muitos, até eu, estou lendo, estou vendo televisão, ou estou no computador, 3 situações diferentes chamando a atenção. O nosso foco, todos somos inteligentes, a questão é a atenção ao foco. Não tem ninguém mais inteligente que o outro. Dentro do seu perfil, você é inteligente, mas direciona seu foco para o aprendizado. Eu estava com um rapaz autista essa semana e fiquei maravilhado a memória dele para a música, para a oração, maravilhado. Eles focam naquilo, muito bacana. Bom, aproveitando o tempo ainda um pouquinho, segundo o Espiritismo, aceitar as dificuldades da vida é exercitar a fé e a confiança em Deus, em si mesmo, e também uma forma de se entregar à vida e de expandir a consciência para encontrar soluções. Então, alguns tópicos para a gente registrar e tentar aprender um pouquinho, tentar fazer. Ter um diário de gratidão e reflexão. O que eu vou agradecer hoje? Antes de dormir, para não pensar em outras coisas. Meditar e orar. Vamos pensar? Participar de grupos de estudos ou encontros espíritas. Temos uma proposta na casa, aberta ao público, quinta-feira, 1º ano de estudo, 2º ano de estudo. A Dora mencionou alguma coisa a mais, né, sobre a catequese, né? Aqui, né? Então, praticar pequenos atos de bondade. A fé é um exercício. Ter esperança e otimismo. Eu sei que a questão do ser humano de contar suas dores é normal. Você quer ver um encontro de aposentado? É em farmácia. É engraçado demais, mas é um encontro. Então as dores levam àquele local e eles encontram, né, e conversam sobre o assunto. Tudo bem, faz parte, tá? Mas vamos ter esperança, ter otimismo. Nesses momentos difíceis que estamos passando no globo terrestre, vamos ter esperança. Vamos ter. Não fugir dos desafios da vida. Desafio é progresso, é só calcular direitinho cada passo. Reconhecer que as dores são transitórias. Olhar para as dores como mecanismo para crescer. Buscar o amparo e o acolhimento familiar, como também espiritual. Avós, pais, nunca vou falar uma coisa para o mal de um filho. Filho, ouça um pouquinho seu pai, seu avô, sua avó, dê um tempinho para eles. Eles também são carentes de atenção. Buscar para o familiar, tudo bem, já comentei. O Espiritismo ensina que as dificuldades da vida são lições que nos ajudam a conquistar felicidade e a perfeição. Tem uma notinha que eu acho muito bacana. Espírito de Meimei, psicografado por Chico Xavier.
Com licença, vou ler, tá? Não perca a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, ou mais infelizes, são os que perderam a confiança em Deus e em si. Por o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve ao outro. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade que te abala o coração, te atormenta o ideal, aguilhotando com aflição ou ameaçando-te com a morte, não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Gente, muito obrigado. Eu fico muito gratificado, tá?